Doutora Rosa, seja bem-vinda ao Arena Ambiental. E para começar essa conversa, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é: como nós podemos correlacionar gênero às mudanças climáticas? Muito bom, boa tarde, Bruno. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, honroso convite. É muito gratificante para nós levar um pouco da nossa experiência, a nossa vivência, principalmente nessa pauta, né, que é muito própria das mulheres, mas na verdade não é só das mulheres, são de todas as pessoas, né? Levar a questão de gênero e mudanças climáticas hoje me parece algo indissociável da sociedade como um todo, assim como de todas as pessoas, né? É muito interessante quando você começa a estudar mais aprofundada essa questão, e verifica, né, que essa relação entre gênero e mudanças climáticas, ela se torna um multiplicador, né, de ameaças. Quando você fala em crises hoje voltadas à questão climática, você verifica, na verdade, que a crise ela é caracterizada até como um multiplicador de ameaças, e que ela exacerba essa desigualdade estrutural de acesso aos recursos, né? Isso parece que, em relação à mulher, ela é muito mais impactante, impacta mais desproporcionalmente, né, as mulheres, e principalmente aquelas em contextos de vulnerabilidade socioeconômica. E o que a gente sabe, né, que as mulheres elas são agentes essenciais de transformação, são aquelas que detêm os conhecimentos tradicionais de maior monta, são aquelas que têm as práticas fundamentais para a gestão da biodiversidade, para a adaptação climática local e a segurança alimentar comunitária, principalmente. Então, o reconhecimento jurídico e político, né, desse protagonismo, ele é um imperativo, no meu ponto de vista, para a eficácia, né, dessas políticas públicas ambientais, né, e certamente elas transformam e transformarão muito mais a condição feminina de beneficiária passiva em decisora estratégica, né? Isso é muito importante ressaltar, especialmente quando a gente fala no mundo corporativo, né? E, fora isso, a gente tem que pensar que isso é, para o Brasil, principalmente, constitucional, né? A gente, quando chama atenção em relação a esse ponto, a gente só está obedecendo estritamente ao princípio constitucional da igualdade e ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Doutora Rosa, escutando a sua explanação inicial, eu gostaria de tentar entender, né? Pelo que eu entendi, as mulheres são grupos vulneráveis frente às mudanças climáticas, né? Mas eu gostaria de entender quais são os aspectos, né? Ou as ameaças reais que essas mulheres enfrentam, né? E aonde, de onde vêm esses dados, né? Quais os estudos que apresentam esses dados? Perfeito, Bruno. Atualmente, estudos já existem das mais variadas formas, né? Tanto públicas quanto no setor privado. Hoje, esses dados já estão muito assim claros para toda a sociedade. Mas o que é mais válido, afinal de contas, ele advém, né, de uma organização internacional, em especial da Organização das Nações Unidas, né? Esses relatórios internacionais, por exemplo, como o Gender Snapshot de 2025, eles indicam que a crise climática ela vai empurrar milhões de mulheres adicionais para a pobreza extrema, né? Ampliando aí esses riscos de deslocamento forçado e violência de gênero
em situações de desastre. Isso já vem acontecendo bastante, né, em vários lugares do mundo. No Brasil, por exemplo, na nossa história, em especial de escassez hídrica, não muito distante, né, já ocorreram essas mudanças de lugares onde as pessoas moravam para outros, em especial na região sul do Brasil, em razão da escassez hídrica. Isso a gente tem vivenciado hoje com muito mais evidência, né? E fora isso, a degradação da terra em razão de vários eventos climáticos extremos, também no Brasil, já tivemos exemplos difíceis em relação a isso, o acidente ocorrido no Rio Grande do Sul evidenciou isso de uma forma muito assim extrema, né? Fora isso, o que pode ocorrer com essas mulheres, né? Também que a gente vem verificando as jornadas assim extenuantes para abastecimento familiar, prejudicando a saúde materna, reduzindo oportunidades educacionais e produtivas de meninas e mulheres na área rural. Hoje em dia, depois da Política Nacional de Mudanças Climáticas, que já não é mais uma lei nova no Brasil, uma lei com mais de 10 anos, né? E com ela foi criado o decreto que impõe a necessidade, né, dos planos de mudanças climáticas. Em 2024, essa lei ela reforçou, inclusive, a necessidade de usar dados, né, desagregados por sexo e raça na formulação de planos de adaptação, exatamente porque essa diferença, né, de gênero ela é muito importante nesse sentido, uma vez que está demonstrado que as mulheres têm um impacto bem maior. Então, essa lei, a 14.904 de 2024, inclusive, ela realça isso e propõe essa diferenciação. E isso se torna um requisito, então, técnico, né, jurídico, essencial para que essas políticas públicas, né, enderecem essas vulnerabilidades específicas de forma mais justa e em especial, com mais eficácia. Né? Doutora, a gente está falando das consequências das mudanças climáticas a um grupo vulnerável, né, as mulheres. Mas trazendo para dentro do nosso tema, falando do protagonismo, como que a gente pode contextualizar ou falar de forma conceitual o que seria o protagonismo feminino frente às mudanças climáticas? Bem, de forma conceitual, eu acho que seria mais interessante a gente trazer para o nosso bate-papo aqui alguns exemplos, né, de comunidades e de mulheres que podem exemplificar isso, né? Eu acho que, assim, primeiro, a gente precisa falar um pouco sobre essa perspectiva, né? Essa inclusão da perspectiva de gênero nas políticas ambientais e climáticas, exatamente como está preconizada nessa lei que estabeleceu a necessidade de planos que verifiquem esse olhar interseccional, né? Que considere essas disparidades de acesso e impacto entre homens e mulheres de diferentes raças e classes sociais. Na prática, né, essa perspectiva ela se traduz na garantia da participação feminina em todas as fases decisórias. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar, de forma que a aplicação de orçamentos, né, sejam sensíveis a isso e voltadas para essa questão de gênero, principalmente dos fundos climáticos, no estabelecimento, né, de indicadores de desempenho, de desempenho que monitorem também a redução dessas desigualdades,
Hoje em dia, a gente percebe que muitas comunidades e instituições já estão voltadas para verificar e exemplificar essa resistência, né, que existe não só do poder público, mas ainda do setor privado, em levar essa questão seriamente. Existem algumas lideranças no Brasil muito importantes, já levando esse tema com bastante propriedade, elevando a voz, né, dos povos originários, por exemplo, né, em fóruns globais, defendendo essa interconexão entre direitos humanos e preservação ambiental. Né? Esse ativismo, a gente tem verificado uma projeção internacional, onde o protagonismo feminino ele se manifesta, né, desde as suas bases lá de mulheres quilombolas, pescadoras artesanais, agricultoras que lideram a transição agroecológica e protegem de fato, né, esses biomas essenciais por meio de bancos de sementes, manejo sustentável. Enfim, eu acho que todas essas iniciativas coletivas, elas são fundamentais, né, para concretizar esses objetivos, principalmente das nossas legislações, que são muito boas, mas que nós precisamos colocar de fato na sua prática, né, na realização e efetivação do que a gente já tem legislado. Isso por si só já nos tiraria de muitos problemas que a gente tem já observado. Doutora Rosa, você falou do setor privado, do setor público, e escutando bem atentamente, surgiu uma dúvida, que é, né, quais são os obstáculos que as mulheres enfrentam para assumir posições de liderança hoje no Brasil, né, relacionado às mudanças climáticas? Elas têm esses obstáculos, né? Têm dificuldades de assumirem posições de liderança? E quais são esses obstáculos? Bruno, na verdade, não seria só nessa área, né? Infelizmente, das questões climáticas, onde se desenvolvem as políticas públicas para o meio ambiente ou para as questões climáticas. Isso é algo ainda distante de atingir índices satisfatórios de representatividade, né? O que a gente verifica que essa questão estrutural, né, do machismo, ele é de longa data, e é isso sim que permeou essa dificuldade de acesso das mulheres. As mulheres hoje são maioria, por exemplo, na área acadêmica, ou seja, se na academia existem mais mulheres se formando e estudando, porque elas ainda são minoria, principalmente nos cargos de liderança, né? Então, essa dificuldade, eu creio que ela possa ser solucionada através do que existe, por exemplo, na educação e em algumas instituições que já estabeleceram como regra que sim, deve haver uma cota destinada às mulheres, para que não haja nenhuma negociação contrária à permanência dela naqueles cargos ou naquelas representatividades. Você veja que funcionou muito bem na educação isso, né? Nas universidades públicas no Brasil, onde há cotas, hoje sim há um alcance maior de equidade, porque as mulheres conseguem ascender àquelas vagas que anteriormente só homens brancos e principalmente vindos das escolas privadas conseguiam alcançar. Né? Isso hoje a gente percebe que nós temos essa representatividade de todo o país, e é muito bom isso, porque você vê que
alunos do norte do país que jamais conseguiriam estar numa universidade pública aqui na região sul, sudeste, e hoje isso é regra, né? Está muito claro, e isso a gente verifica o quanto de benefício vai trazer futuramente para o país. E isso na questão de raça também, né? Algumas instituições, e eu tenho muito orgulho de falar da que eu represento, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, da seção de São Paulo, onde isso foi estabelecido, cumprido rigorosamente, e você verifica o quanto isso é melhor para a instituição. Né? Nós temos, por exemplo, hoje as indicações para o 5º Constitucional, para a representação como os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a nossa lista sai, sim, de dentro da nossa instituição com equidade de gênero e com uma destinação de um percentual para a raça. Não tem como fugir disso. Né? E se todas as instituições fizessem isso, assim como também no setor privado, todas as empresas acolhessem isso, seguramente nós teríamos em muito pouco tempo a tão aguardada, né, equidade de gênero alcançada. Né? É muito evidente, né, a qualidade de colaboração, cuidado, o pensamento de longo prazo, né, associadas às lideranças femininas. A gente atua como competências sistêmicas, né, para superar esses modelos aí de desenvolvimento pautados no extrativismo imediato e na competição. Há sim um olhar diferenciado, né, das mulheres. E principalmente quando a gente fala da subsistência familiar, né, o que tem sim uma relação com a área profissional e comunitária. E isso acaba se traduz, obviamente, né, numa gestão também voltada aos recursos naturais, né? Ou seja, agindo dessa forma, sem sombra de dúvida que há uma priorização dessa herança ecológica, né, para as futuras gerações, em detrimento, sem dúvida, do lucro predatório, né? Eu penso que é por aí que a gente poderia evoluir um pouco mais nessa questão. Doutora, eu fiz alguns apontamentos durante as suas explicações. Eu vou falar 3 aqui, correlacioná-los, que são os seguintes. Né? A doutora diz que é preciso aumentar a representatividade das mulheres em posições de liderança. Que há um problema, talvez estrutural, né, do machismo como na sociedade. E também que as mulheres formam um grupo vulnerável. Isso me leva a uma pergunta que é: quais as políticas públicas devem ser implantadas ou melhoradas para que a gente consiga acomatar esse problema, ou esses problemas? Olha, a rigor, eu penso que o que mais fez com que houvesse evolução no posicionamento de mulheres nesses cargos não foi através das políticas públicas, mas sim do próprio olhar do setor privado, que verificou, que constatou onde houvessem mais mulheres, a produtividade era maior. A gente, se você verificar nos conceitos de ESG, por exemplo, né, que eu acho que foi aqui um conceito que começou a estudar essa tendência sob o aspecto do S, de social, e que essa interação desses 3 pilares poderiam aumentar a produtividade das empresas. Eu penso que, a rigor, nesse contexto, foi um caminho inverso, não foi através da imposição de políticas públicas, mas sim uma constatação
do setor privado de que agindo dessa forma era melhor, porque todo setor privado, o que está no foco, no olhar lá no final da linha é a lucratividade. Né? E a lucratividade, obviamente, sendo conseguida nesse contexto, que, além de tudo, traz uma participação de um marketing bom, né? De um marketing gratuito, bom e rentável, obviamente que isso, sem dúvida, seria melhor para todo mundo. E no contexto de políticas públicas, isso veio, sob o meu ponto de vista, depois, porque, a rigor, em políticas públicas, dentro, aliás, do setor público, se a gente levar isso para a participação das mulheres em cargos de liderança, isso está muito mais distante do que do setor privado. Né? Vamos só dar uma pincelada nos cargos, por exemplo, de prefeitas, governadoras, né? A representação de mulheres no judiciário, que ainda nós ocupamos um pouco mais de 10% dos cargos no judiciário. Nos cargos do legislativo também ainda há um número muito distante da participação das mulheres em relação aos homens, né? Então, eu imagino que não são as políticas públicas, mas eu vejo que, sim, a participação da sociedade nesse contexto é que dará um empurrão, uma ênfase para que isso seja mais alcançado. Doutora, falando em mudanças climáticas, atualmente, hoje, existem muitos fundos de combate a essas mudanças climáticas. E pensando, né, em estudos liderados por mulheres ou por cargos, né, que estejam atribuídos a mulheres, né, frente às mudanças climáticas, no combate às mudanças climáticas, como que a gente pode garantir que esses fundos, né, cheguem corretamente a esses estudos ou essas instituições e que sejam destinados a lideranças femininas? O ideal seria que houvesse uma reserva, né, obrigatória de percentuais nos fundos climáticos nacionais para projetos liderados por organizações femininas. Tem, inclusive, um nome conhecido, que eu não me recordo agora, de como é essa prática, né? Eu acho que esses critérios de elegibilidade para os editais de pequeno e médio porte, né, removendo essas barreiras burocráticas que excluem, por exemplo, as cooperativas de base, as comunidades tradicionais, que são aquelas com um potencial de regularidade maior, um potencial de irregularidade na sua formação maior, melhor dizendo, e que, obviamente, vão encontrar maiores barreiras para alcançar esses fundos. Né? Existem muitas instituições, muitas pequenas comunidades que estão organizadas, mas continuam na informalidade, que elas não conseguem alcançar esses fundos e não vão conseguir, porque, obviamente, se a gente está falando de um fundo legal com esse objetivo, e tem critérios para que sejam alcançados, né? Então, o investimento estatal para isso deveria também ter investimento para essa capacitação técnica, para elaboração de projetos, né, para gestão financeira. Eu acho que isso seria indispensável, né, para instrumentalizar essa liderança no acesso autônomo ao crédito.
Fora isso, algo que é bom sempre a gente ressaltar, a questão da transparência, né? E da informação acerca desses fundos. Né? Isso devia ser algo assim mais acessível, no mínimo, sob o aspecto da informação, exatamente para aqueles que, mesmo informais, mas que tenham esse interesse em se regularizar formalmente para que possam alcançar a utilização desses fundos. E o que a gente percebe também são dados muito desagregados, assim, com tanta conexão que já nós estamos atualmente com a era digital, né, e com a possibilidade de informação full time, né, e assim, de maneira bastante fácil, de fácil acesso, ainda assim a gente percebe que para essas pessoas na ilegalidade, na informalidade, ainda não conseguem alcançar. Doutora Rosa, eu continuo escutando atentamente toda a explicação, e me vem algo, um pensamento aqui, que eu preciso da sua ajuda para tentar entender. Porque há muitas barreiras para tornar, né, a mulher protagonista das mudanças climáticas. Né? Ela tem conhecimento, mas há barreiras, há dificuldades. Como que a gente incentiva a mulher, né, a pesquisadora, a trabalhadora, a tentar se tornar ou assumir um cargo de liderança com todas essas barreiras? Né? Como que ela pode se tornar uma protagonista diante de todas essas dificuldades? Olha, o meu instituto ele tem esse objetivo de agregar mulheres, né, de todas as áreas de atuação. O que a gente percebe no decorrer dessa experiência, desses alguns anos que a gente foi institucionalizando, né, esse ideal, esse objetivo, foi que existem muitas mulheres com objetivos na área do clima, na área ambiental, mas estão cada uma dentro do seu nicho. Né? Então, nós temos instituições de mulheres administradoras, instituição de mulheres geólogas, arquitetas, engenheiras. A minha instituição, que começou unindo, na sua maioria, um grupo na advocacia, ou seja, né, que conhecem e militam nessa área do direito ambiental, do direito do clima. Mas qual que é o ideal? O ideal é que estejamos todas juntas, né? Esse conhecimento ele precisa ser agregado. Essa união ela precisa de todas essas áreas de atuação, né? Então, o que eu penso é que o que falta é exatamente esse alinhamento, né? Eu imagino que nos próximos 10 anos, o papel das mulheres, né, na governança global, ela deve sim evoluir para essa centralidade estratégica, redefinindo essas negociações internacionais, né, sobre esses pilares aí da justiça climática, da reparação e dos direitos humanos, mas internalizando isso de forma que na prática seja implementado. Né? O que a experiência que eu tenho de COP, né? Eu estive nas últimas 4 COPs, desde a COP do Egito, a COP 27, e percebo que quando a gente chega de volta para o nosso país, né, então a gente vai lá e ouve os vários problemas dos vários países que são signatários da convenção e saem os acordos internacionais. Quando a gente chega aqui no nosso país, bom, e agora, né? Como é que a gente faz com esse acordo que foi assinado por esses vários países com realidades muito diferentes um do outro
e internaliza isso aqui dentro do nosso. Como é que a gente faz isso, né? Então, eu acho que nesse contexto a liderança feminina ela está bastante avançada, né, em várias áreas como as finanças, tecnologia, as questões internacionais, mas elas precisam ser implementadas e financiadas principalmente. E a gente, não só as mulheres como individualmente, mas como as várias instituições, né, só vão atuar principalmente como defensoras, né, dessas soluções que priorizem a saúde dos ecossistemas, se houver uma política pública que consiga agregar todo mundo com esse olhar. E talvez isso a gente já tenha ferramentas para isso que estão lá na Política Nacional de Educação Ambiental e que a gente pode muito bem direcioná-las para a educação do clima, porque a gente tem que falar nesse contexto de forma separada, porque a gente tem a questão da adaptação, né? Quando a gente fala das questões climáticas, e que se diferencia da proteção ambiental, né? Então, eu acho que a governança feminina sim, a garantia de que essas metas de estabilidade climática global sejam perseguidas, principalmente em conjunto, né, com outros direitos fundamentais que nós temos, como a erradicação, por exemplo, da pobreza, né, e a própria garantia da equidade social. Doutora Rosa, pensando aqui, você poderia citar um exemplo, né, que seja inspirador, mas também, né, eu ouvi sobre o MAMA, né, o Instituto Mulheres Amigas do Meio Ambiente. Você poderia então nos dar um exemplo, né, que seja inspirador e também falar um pouco do MAMA? Então, o MAMA ele nasceu na pandemia. O MAMA é uma sigla, como eu já disse, né, de Mulheres Amigas do Meio Ambiente. É um instituto em fase de formalização, mas que já tem essa marca registrada, que nasceu da iniciativa de agregar mulheres com esse olhar ao meio ambiente, num momento onde nós não tínhamos essa condição e nem ideia de quanto tempo demoraríamos para ter a condição de nos reunirmos presencialmente. Então, foi criado um grande webinar unindo várias mulheres com várias atuações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher em 2020. E daí surgiu essa ideia de dar continuidade a essa união, fazendo com que essas mulheres sempre estivessem debatendo o tema. Naquela ocasião, nós tínhamos um grave problema pandêmico mundial, né? E não tínhamos ideia de que problemas tão graves também climáticos viriam logo em seguida. Nós não tínhamos, falando no Brasil, né, não tínhamos ideia da profundidade que era sofrer um desastre climático como foi o do Rio Grande do Sul. Não tínhamos ideia também como seria um outro desastre como o que ocorreu no litoral norte, aqui em São Paulo. Isso tudo foi despertando a vontade exatamente de não dispersar nenhum conhecimento de alguma mulher que tivesse esse olhar para o meio ambiente e para o clima, com ações, muitas delas de algumas mulheres que participam, até muito simples, mas que têm um grande significado, porque as ações para o meio ambiente, elas são sim simples, como uma simples separação dos resíduos da sua residência, uma simples economia dos recursos hídricos, né, uma simples economia de energia,
um olhar para a proteção da vegetação que existe na sua praça, na sua rua. Sim, são atos simples, de fato, que podem fazer com que a união desses atos seja um grande benefício para o meio ambiente e para o clima, né? Então, o MAMA ele tem essa expectativa de unir. Obviamente, temos dentre elas várias experts, doutoras, pós-doutoras, pessoas com grande conhecimento nacional e internacional, grandes instituições, né, representantes do setor público e privado, mas, a rigor, o que nós mais pregamos é que atos simples, ações simples, têm um grande significado para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso planeta, né? No dia 16 próximo, nós vamos realizar o nosso encontro para comemorar o Dia Internacional da Mulher, ou o Mês da Mulher, que é no mês de março, e nós vamos estar homenageando algumas lideranças, né, na área do meio ambiente. E vou dar alguns exemplos, e eu acho que elas representam bem essas mulheres, né, que têm esse olhar. Lembro agora, serão 13 mulheres, mas vou falar de 2 ou 3. A doutora Consuelo Yoshida, que já foi vice-presidente do Tribunal Regional da Segunda Região de São Paulo, uma professora, obviamente com formação jurídica, professora da PUC, com inúmeros artigos, livros, uma pessoa dedicada não só, né, à docência na área do meio ambiente, do direito ambiental, mas também uma mulher de grandes valores e que leva essa fala da proteção ambiental por onde ela passa. Esteve conosco já na COP, é uma pessoa que tem no Brasil inteiro inúmeros alunos, né, na área do direito ambiental. Vamos homenagear também a doutora Priscila Artigas, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Vamos também homenagear a doutora Andrea Struck, que é a diretora jurídica da Associação Nacional de Municípios de Meio Ambiente. Teremos também homenageada a doutora Amanda Modotti, que é do Departamento de Meio Ambiente da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e assim, por aí mais inúmeras outras mulheres. Doutora Renata Ferreira, pós-doutora também, tem inúmeras obras de direito ambiental. Bom, da área jurídica são basicamente essas, e vamos homenagear também Ana Karen Andrade, que criou um comitê do clima. Ela é presidente do Instituto das Mulheres Solidárias, mas também preside a Associação de Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de São Paulo. Esse olhar dela para a área do clima e principalmente um olhar na área da saúde, existem estudos já que dizem que a baixa temperatura afeta também a parte psicológica das pessoas, e ela tem esse olhar voltado para esse debate, o que é muito importante, além de ter criado esse Comitê do Clima, que eu acho que reverbera muito, principalmente em relação aos municípios, né, onde nós vivemos nas cidades, nos bairros, nos municípios, e isso é muito importante levar adiante com bastante seriedade. Doutora, a gente está chegando ao final, mas antes de finalizar, eu gostaria, se possível, que você deixasse uma mensagem a todas as mulheres que estão nos assistindo sobre a importância do protagonismo feminino diante de um futuro mais resiliente, mais sustentável. Perfeito. É muito importante isso, a gente
Primeiro, incentivar que cada vez mais mulheres tenham esse olhar, né? A gente sabe desse dia a dia apertado de todos e todas, né? Principalmente as mulheres, que na sua maioria têm uma jornada dupla, tripla, com os afazeres do lar, e muitas mulheres que são arrimos de família. Mas, primeiro, a mensagem central, eu acho que no momento que nós estamos vivendo, infelizmente, falando da mulher como um todo, a gente tem vivido um momento de muita violência, né? Os índices de violência e feminicídio contra a mulher têm aumentado assim de forma absurda. E eu acho que esse recado que eu deixo, né, essa sugestão, ela vale também para isso, que a mensagem central para jovens mulheres que busquem uma formação técnica sólida, né, em campos como para prover o seu próprio sustento, mas voltada às questões climáticas em campos como direito climático, engenharia e finanças verdes, para a gente poder aliar essa competência técnica a uma visão política mais aguçada, né? Isso serve como um todo. É fundamental que busquem ocupar os espaços, né, de poder em instituições, ou participação. A simples participação já é um empoderamento para aí galgar espaços de poder e decisão sobre outras questões, né? E que somente assim a gente pode transformar os sistemas, né, participando, né? Nós não iremos avançar se não houver a participação. É necessário que haja esse interesse pela participação, né? Somente dessa forma a gente vai transformar esses sistemas que historicamente, né, marginalizaram as vozes femininas e exacerbaram aí as crises que nós estamos vivenciando, que, como eu disse, não é só a crise ambiental. Eu acho que a gente pode, com isso, buscar mentorias. Muitas instituições hoje já fazem isso, construir principalmente redes de apoio, né? O MAMA é isso também, é uma rede de apoio, porque tem lá mulheres, como eu disse, das mais variadas áreas de atuação. É certo que a maioria voltadas para o ativismo do meio ambiente e do clima, mas todas elas com posições em várias outras instituições, né? E a gente tem que sempre lembrar que a luta pela sustentabilidade ela é inseparável da luta por justiça social. Então, quando nós falamos de meio ambiente, de clima, de sustentabilidade, a gente está falando de busca por justiça social. Doutora Rosa, quero agradecer, foi um bate-papo maravilhoso, pena que foi curto, né? Muito obrigado. Espero poder contar consigo para novas conversas, porque ficou ainda muitas dúvidas, muitas perguntas, mas desde já eu agradeço por sua disponibilidade, eu entendo a dificuldade de agenda. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, Bruno, fico aqui à disposição. Quando quiser, a gente ajusta aqui as agendas. Pode, às vezes, não dar certo na primeira, mas acaba dando certo. Então, eu que agradeço você e fico à disposição.